Fala, Itavó, tudo bem? Bom, a gente dá continuidade à nossa matéria falando aí sobre as agroindústrias, né? A gente estava falando sobre industrialização, viu o quanto era importante, e a gente sabe que a indústria hoje ela está atrelada ao campo, ou seja, a indústria chegou no campo. A gente viu que com a Revolução Industrial era muito separado, né? A indústria da cidade e o campo, as atividades rurais do campo. Com a chamada Revolução Verde, que a gente vai entender daqui a pouco o que isso significa, a indústria ela passou a chegar é, no campo. E aí surge esse conceito de que a gente chama de agroindústria. Quando a gente vê essa palavra, agroindústria, a gente já entende o que? Agro, né? Essa junção da agricultura mais a pecuária. É claro que no primeiro momento, quando a gente vê agroindústria, a gente lembra automaticamente de agricultura. Porém, a gente não pode esquecer que agroindústria é a junção das atividades do campo. E aí no campo a gente tem tanto a pecuária quanto a agricultura. Bom, então, vista aí o que é essa agroindústria, né? Essa chegada, essa industrialização de produtos do campo, ela começa no que a gente chama da chamada Revolução Verde, né? O que a gente chama da chamada é ótimo, né? Mas o que a gente chama da Revolução Verde. A Revolução Verde foi mudanças que ocorreram no campo. Que mudanças são essas? Mudanças nos espaços primários e secundários, antes bem divididos entre o campo e cidade. Começam a se aglutinar, ou seja, começam a se juntar. Isso significa que tantos proprietários rurais começaram a beneficiar os próprios produtos para vendê-lo em maior valor agregado. Então, a Revolução Verde foi uma revolução que aconteceu na agricultura, na pecuária, na silvicultura e por aí vai. Né? Então, aquelas coisas que até então eram do campo, com atividades rudimentares, com atividades simples, elas começam a ser industrializadas. Ou seja, hoje em dia a gente tem colheitadeira no campo, a gente tem sistema de irrigação, a gente tem tratores, e a gente tem diversos equipamentos da indústria. Desculpa. A gente tem diversos equipamentos da indústria no campo. Então, isso que a Revolução Verde fez. Obviamente, quando a gente fala em Brasil, o Brasil tem uma grande produção agrícola, né? Vocês viram isso no sétimo ano. A gente tem o Centro-Oeste, que é a região de maior produção agrícola do Brasil até hoje. E aí, obviamente, a agroindústria vai ser muito importante para o Brasil. O agronegócio, né, que vai pegar aí esse negócio que trabalha com agricultura, pecuária, extrativismo, ou seja, todo o setor primário de maneira geral, ele é considerado um dos motores da economia brasileira. Corresponde a mais de 22% do PIB, ou seja, Produto Interno Bruto. O que isso significa? Todo o dinheiro que o Brasil produz, mais de 22% vem só do agronegócio. E foi um dos únicos setores que continuou apresentando crescimento em meio à crise atual. É aquela história, né? É verdade. As indústrias entram em crise, o setor é, automobilístico entra em crise, da informática entra em crise, mas comida todo mundo precisa. Pode dar uma diminuída, pode não avançar da maneira como se esperava, porém todo mundo continua comendo, né? E exportando também. Então, por isso que o agronegócio é um negócio que nunca se abala no Brasil. Bom, a gente tem aqui exemplos de agroindústrias, né? E aí eu coloquei dois exemplos bem diferenciados para a gente não esquecer que a agroindústria é a junção da agricultura e pecuária. Então, eu vou botar aqui, observação, agricultura ou pecuária mais indústria. Então, isso é a agroindústria. Porque
como eu falei anteriormente, muita gente pensa que a agroindústria é só agricultura e indústria. Não, porque se fosse assim, a Sadia não seria considerada uma agroindústria. A Sadia ela trabalha com o quê? Com a pecuária, né? Então ela pega recursos animais e industrializa esses recursos. Então por isso que ela é considerada uma agroindústria. Ela pega algo do campo e industrializa isso. A ADES. A ADES é uma agroindústria. Ela trabalha com o quê? Com agricultura. Então ela pega esses produtos agrícolas do campo, né? Principalmente as frutas, e industrializa esses produtos. E aí essa é a característica do que a gente chama de agroindústria. Bom, textozinho para copiar, tá? Todo ele no caderno, inclusive os exemplos. É claro que vocês não vão desenhar os exemplos, mas vão botar o nome das empresas, tá? E é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau. Bons estudos.